pessoal, eu recebi aqui um problema, um informe do próprio Meet, dizendo que teve uma pequena interferência e algumas pessoas foram removidas da reunião pelo próprio sistema. Então, se alguém relatar esse problema... Oi? O processo de remoção ele está em pleno curso, que está aparecendo aqui as pessoas sendo removidas. Isso é um erro aqui do próprio sistema, tá bem? Então, essas pessoas, vocês podem pedir para elas tentarem ingressar novamente. Professor Adilho. Harrison, eu acho que essa remoção acontece porque ultrapassou 100 pessoas, né? Mas há limite dentro Tem. do padrão da Agora UFRA? sim. O Meet só aceita 100, somente. E aí, como é que a gente contorna essa situação? Como a gente vai disponibilizar no canal do YouTube, depois, esses alunos que infelizmente não puderem ingressar, eles podem acompanhar a reunião por lá. Fica tranquilo assim? Bom, não tem o que fazer, né? Se só aceita 100, tem que ser. Mas assim, o pessoal que não está dando certo acessar, vocês disponibilizam o vídeo para eles assistirem depois. Pronto? Podemos prosseguir, professor? À vontade. Pessoal, boa noite. Meu nome é Samara Inácio, eu sou a coordenadora do curso de Letras. E como a oficina do professor Harrison hoje é dedicada ao curso de Letras, né, eu, além de participar, vou passar aqui para fazer a apresentação do professor e dar alguns informes. Bem, desde a semana passada, nós estamos recebendo relatos de alunos com muito problema de acesso aos e-mails. E essa semana isso se tornou muito mais incisivo em função do início das aulas, né? Então, alguns alunos estão preocupados com o fato de não ter o e-mail institucional, acreditando que não ter o e-mail institucional, né, gera um impedimento para que ele assista às aulas, certo? Desde já, eu quero dizer a vocês que não há nenhum impedimento para que vocês assistam às aulas por causa do e-mail institucional, certo? A única dificuldade, né, a priori, que vai se criar em torno dessa questão do e-mail institucional é o acesso ao Google Classroom, tá? Então, fiquem tranquilos, né? Hoje à tarde eu conversei com o pessoal do DTI para minimizar, né, o tempo de resposta a quem está com problema de acesso, quem está com problema na senha, que precisa trocar. Então, fiquem tranquilos que durante toda essa semana nós vamos resolver esse problema, tá? Vocês não serão impedidos de assistir às aulas e, portanto, não serão prejudicados, né? A gente sabe que essa primeira semana é uma semana de ajuste, né? Então, nós vamos tentar até todos os problemas com relação ao acesso ao e-mail institucional, tá? Outra coisa, nós da coordenação ou a direção acadêmica, a gestão como um todo, nós não temos como resolver os problemas do e-mail institucional, tá? Então, esse problema, ele tem que ser resolvido junto ao Departamento de Tecnologia da Informação da URCA, o DTI. Se você não consegue acesso ao e-mail institucional, você precisa ir na página da URCA, no site da URCA, observar lá, né, o Fale Conosco, acessar o Fale Conosco, clicar em registrar chamado e direcionar o seu chamado ao DTI, explicando, né, o porquê, a razão de você estar entrando em contato, tá? Então, nós não temos como fazer a solicitação de senhas via coordenação, tá? Vocês precisam, de fato, né, se direcionar ao DTI. O Fale Conosco é um canal que tende, né, a minimizar essa distância, digamos assim, entre
alunos, professores, né, e o departamento que cuida da parte de tecnologia, porque hoje, né, hoje eu acho que o departamento de tecnologia é o mais acionado da universidade em função, né, desse período em que nós estamos recorrendo muito à emenda institucional, né, ao G Suite que foi adquirido, né, pela URCA. Então, é preciso que quem esteja com esses problemas entre em contato com o DTI, tá certo? Então, gente, quero agradecer aqui o professor Harrison, né, por ter se disponibilizado a ministrar uma disciplina não, perdão, né, uma oficina que nesse momento é tão importante, né, para nós que vamos fazer uso frequente do Classroom, né, quero dar as boas-vindas aqui à professora, né, a intérprete Ana, né, que vai a nossa discente, perdão, Jane, né, quero agradecer também a presença dos professores que estão aqui, que trouxeram as suas turmas, né, para esse momento vai resolver a dúvida de muita gente, vai auxiliar muita gente. Então, Harrison, desde já, meu agradecimento a você por essa disponibilidade em ministrar essa oficina, né? Vamos assistir, tirar o máximo de proveito das informações que o professor Harrison vai trazer, né? Então, uma boa noite a todos e muito grata pela atenção e pelo espaço. Obrigado, professora Samara. É muito importante ressaltar o quão essencial é o uso do e-mail institucional. Para muitos, o uso do e-mail de uma forma geral. Hoje, com as tecnologias que nós temos, os mensageiros instantâneos, o uso do e-mail ficou muito vinculado a um uso praticamente institucional, corporativo, e fora desse nicho, pouca gente utiliza e-mail, a menos quando é requisitado para criar uma rede social ou algo do tipo. Então, enquanto acadêmicos, principalmente quem ingressou agora na universidade, está no primeiro semestre, e aos demais que não faziam uso, mas agora, devido ao nosso contexto pandêmico, nós vamos ter que usar, é muito importante que comecem a se habituar. E há algo que facilita bastante essa interação com o e-mail, que é o uso do smartphone. Todo smartphone, independentemente do sistema ou do nível do sistema operacional, ele tem um aplicativo de e-mail. Então, vocês, no primeiro contato com o smartphone, vocês são instados a criar um e-mail, a fazer o uso de uma conta. Então, nós podemos recuperar essa função que já está com grande parte dos alunos e tentar redirecionar agora para o uso dentro da universidade, tá bem? Então, a professora Samara já apresentou, eu preferi fazer isso de uma forma mais informal mesmo. Quem não me conhece, me chamo Harrison Sampaio, sou professor vinculado aos 2 departamentos de Letras e Biologia, estou ministrando as disciplinas vinculadas à pesquisa e produção acadêmica. Nesse encontro de hoje, eu não vou nem frisar tanto ou exclusivamente o Google Classroom. Eu gostaria de discutir inicialmente com vocês essa mudança que a gente precisa ter no nosso padrão de uso das tecnologias, passando agora para um contexto, não vou dizer obrigatório, mas essencial de uso para a vida acadêmica, para o trabalho e para outras funções que vão surgindo na nossa vida, dado o atual contexto. E não pensem que isso é algo transitório, temporário, algo que vai mudar assim que as vacinas estiverem mais difundidas, que a vida começar a normalizar, mas é algo que veio para ficar. Então, essas tecnologias já estavam aí e a pandemia, mesmo com todo o seu contexto crítico, o seu contexto negativo, também serviu de um empurrão para que nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas mesmo, pudéssemos nos adequar a esse contexto, tá bem? Vou iniciar aqui uma apresentaçãozinha, mas eu nem vou focar tanto nela. Logo a gente vai passar para conhecer um pouco mais da plataforma que iremos utilizar. Deixa eu abrir o chat. O áudio está muito baixo. Mais alguém está notando o áudio baixo?
Alguém pode dar um retorno, feedback? O meu aqui tá ótimo, dá para escutar. Mais alguém está com problema de áudio? Não? Então, Patrícia, no teu caso, verifica se não é o teu dispositivo que está com um volume baixo, seu smartphone ou o computador, onde quer que você esteja assistindo, tá bem? Se continuar baixo, considere colocar um fone de ouvido, que isso facilita bastante na compreensão, tá bem? Bom, pessoal, deixa mais algum. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de ferramentas em geral e focar no Google Classroom. Para essa primeira interação, eu separei aqui alguns requisitos que a gente precisa ter de ordem técnica, mas também de ordem pessoal. O que é que nós vamos precisar modificar em relação ao nosso modo de trabalho dos semestres passados. Enquanto estudantes, enquanto professores também, nós precisamos adotar algumas posturas um pouquinho diferentes. Então, posturas que tendem à cooperação, porque a professora Samarela já iniciou o nosso encontro trazendo alguns informes de problemas que estão sendo enfrentados. Esses problemas, uma cobrança excessiva, ela não vai contribuir para a resolução destes. Então, é preciso que a gente tenha uma cooperação entre professor e aluno, assim como já está havendo dentro do âmbito institucional da universidade, entre os diferentes departamentos, entre as diferentes instâncias, pró-reitorias. Então, é algo que é essencial nesse contexto que a gente tem e da forma que iremos trabalhar. Cooperação vai ser essencial. Flexibilidade. Esse foi um lema para nossa formação de professores antes desse semestre, quando nós estávamos começando, que é a questão da flexibilidade, que realmente é algo que nós temos que nos adaptar, levando em conta as diferentes realidades dos diferentes alunos que nós temos. Nem todos estão no mesmo patamar de igualdade, de acesso à tecnologia, de acesso à internet, de acesso aos recursos, como nós veremos adiante. Então, é preciso um pouco mais de flexibilidade da nossa parte enquanto professor, mas também flexibilidade do aluno enquanto estudante, para poder cumprir as tarefas ou para poder alcançar um nível satisfatório da disciplina, que, como vocês vão perceber, a depender das diversas metodologias que os professores irão adotar, vão seguir um padrão um pouquinho diferente do que a gente já estava acostumado. Então, é algo que a gente precisa já se habituar um pouco mais. E aqui vão dois pontos que são essenciais para esse modo de trabalho que a gente está adotando. Obviamente que na universidade é muito diferente de um ensino fundamental, ensino médio, porque não temos mais aquela cobrança paterna em cima de nós. Então, a faculdade ela é meio que um sinônimo de início de autonomia, onde cada aluno, cada estudante, ele tem que começar a cobrar de si, não esperar a cobrança de ninguém, muito menos do professor. O professor, ele adota mais uma postura de orientação, onde ele vai te direcionar para um determinado campo de conhecimento, um determinado aprofundamento de uma disciplina, mas ele não vai ser aquela pessoa que vai estar ali no teu pé cobrando o que fazer. Isso num contexto presencial. Num contexto online, como a gente está hoje, isso dobra ou triplica, porque é preciso muito comprometimento para cumprir com as atividades, com as cargas horárias, com os encontros. Isso porque nós não vamos ter um contato muito constante no nosso dia a dia. Na faculdade, praticamente, muitos alunos chegavam 5 horas, saíam 10 horas, vamos colocar esse intervalo. Alguns chegavam bem antes, quando tinham aula à tarde, saíam somente à noite. Então, vocês tinham um tempo maior ali dentro da universidade, onde vocês estavam se dedicando àquilo. Agora, não. Agora, nós vamos ter encontros periódicos, quase constantes, mas ainda assim reduzidos, e a maior parte do trabalho vai ficar a cargo de vocês, em casa, seguindo orientações, tirando dúvidas, mas não vou colocar um pouco mais isolado, mas um pouco mais autossuficiente, tá bem? Então, é preciso que haja comprometimento, e isso está extremamente associado à autodisciplina, certo? Vocês vão montar o horário de vocês, nós vamos ter nossas aulas ali fixas, à tarde ou à noite, mas diria que 80% do horário de estudo de vocês será autodeterminado.
Então, é preciso que tenha uma autodisciplina maior para não se perder, principalmente quem tem outras tarefas a desempenhar, quem não está somente estudando, quem está ali trabalhando, fazendo alguma outra atividade, tá bem? Então, é preciso um pouco mais de atenção para conciliar isso, apesar de que tem um benefício da flexibilidade. Então, uma tarefa que antes você teria que estar ali presencialmente, hoje, mesmo que você tenha uma viagem a fazer, um compromisso em outro lugar, mas que você tem um horário disponível, desde que você tenha conexão de internet, você pode participar daqueles encontros online, fora outros benefícios, como, por exemplo, alguma aula extraordinária que você não vai poder comparecer, que está ali fora da grade normal de horários, ela pode ser gravada, disponibilizada depois. Então, nós temos ali um padrão. Então, eu diria assim, vamos começar falando da nossa relação, uma relação que vai precisar de muita cooperação. Vou dirigir dessa forma. E aí tem os requisitos técnicos, esses são requisitos pessoais, enquanto professor, enquanto estudante. E agora, de ordem técnica, aí sim entra o que nós vamos precisar de instrumental, de ferramentas, o que é essencial para trabalhar agora nesse período. Então, basicamente, são algumas coisas que, para muitos casos, não vão depender de vocês. Por exemplo, nem todo mundo tem acesso à internet, ou tem acesso à internet de boa qualidade, e para isso foi necessária uma ação afirmativa, seja do próprio governo, da universidade. São caminhos que a UCA em si está buscando solucionar, tá bem? Mas vamos encarar aqui como requisitos básicos do nosso trabalho, da nossa atividade a partir de agora, que é o acesso à internet, dispositivos compatíveis, e a esses dispositivos a gente pode incluir basicamente os 3 que estão mais presentes no nosso dia a dia. Vou começar pelo smartphone, que é algo que eu diria que todos vocês têm, pelo menos eu imagino, e aí vem outros dispositivos que não são tão comuns, como tablets, ou desktops, computadores de mesas, ou notebooks, tá bom? Então, dispositivos compatíveis e acesso à internet. E outra coisa essencial, e que eu já andei até conversando com alguns alunos, eles me perguntaram sobre isso, que é em relação aos aplicativos que a gente vai utilizar, os programas. Eu vou falar um pouquinho especificamente sobre isso já, mas é preciso, pessoal, que façam um levantamento do que vai ser necessário nesse semestre, em termos de aplicações, de programas que vocês vão precisar utilizar, tá bem? Alguns professores estabeleceram canais alternativos para dialogar com a turma. Então, por exemplo, nós temos o WhatsApp, temos o Telegram, e aí nós temos também agora o Google Meet, temos o Classroom, alguns vão precisar de outros aplicativos que eu vou sugerir daqui a pouco, e acaba que tem que ter um ecossistema que funcione com isso. Eu sei que muitos dispositivos não são dispositivos de ponta, não tem aquela capacidade de desempenho tão grande, mas eu peço a vocês um esforço para tentar manter o mínimo de aplicativos essenciais que vocês vão utilizar, tá bem? Para que possam acompanhar de forma satisfatória a disciplina e que consigam manter essa relação de aprendizagem que a gente vai estabelecer daqui para frente, tá bom? Então, é só uma notazinha introdutória antes da gente começar a falar das ferramentas propriamente ditas, dessa necessidade de postura e da necessidade de tentar se adequar ao contexto tecnológico que é necessário, tá bem? Bom, uma dica muito importante, pensando no que eu acabei de dizer relacionado aos dispositivos, é uma preocupação que normalmente muita gente não tinha, mas que agora é essencial que tenha, que é o gerenciamento de armazenamento, gerenciar os armazenamentos. Todos os nossos dispositivos, todos, seja ele recente, seja ele um pouquinho mais antigo, ele tem uma capacidade limitada de recursos. Recursos esses, principalmente de armazenamento. E, ao longo do tempo, vamos imaginar que ele seja como um quarto, certo? Seu dispositivo, seu celular, seu computador, seu notebook, ele é como um quarto. Ao longo do tempo, você vai mudando as coisas no lugar, você vai trazendo coisa nova, e o seu quarto ele vai sujando. Se você não limpa o seu quarto, você vai começar a acumular sujeira, e aquilo vai ficar algo um pouco difícil de conviver. Essa mesma lógica se aplica para os nossos dispositivos, uma preocupação que a gente vai ter que ter daqui para frente para poder manter
um desempenho razoável, que é gerenciar o armazenamento, ver qual é o lixo que temos nos nossos dispositivos, tá? E aqui eu não estou fazendo juízo de valor dos aplicativos que a gente usa, mas todos os programas, e aí principalmente quem entende um pouquinho mais de sistemas, sabe que tudo que a gente usa deixa resíduo. Então, é muito bom que, periodicamente, não vou dizer todo dia ou toda semana, mas pelo menos uma vez no mês ou 2 vezes no mês, vocês possam revisar o armazenamento, ver o que é que tem de arquivo ali que não é necessário, o que é que você pode limpar. Se pudesse aprofundar um pouquinho mais, limpar os cachês, que são arquivos que os programas armazenam, tá bem? Mas aí são coisas muito específicas da área técnica, eu só deixo essa recomendação. Gerencie o armazenamento de vocês. E aí a gente entra não um debate, mas uma questão importante, que é o nosso uso pessoal dos nossos dispositivos e o uso profissional, ou o uso acadêmico. Pessoalmente, a gente usa, por exemplo, quem gosta de jogar, tem ali vários jogos nos seus dispositivos, quem gosta de rede social, tem ali várias redes sociais, enfim. Agora a gente está em outro contexto, a gente vai precisar priorizar um pouquinho mais determinadas atividades. Então, é muito importante que vocês façam esse filtro. Considerando aqueles dispositivos que não têm um desempenho tão alto, que vocês possam verificar quais desses aplicativos eu preciso e quais desses eu posso abrir mão, pelo menos por enquanto. E aí, depois, periodicamente, você pode estar ali voltando para ter o seu lazer também, porque a gente não pode abdicar do nosso uso pessoal, tá? Mas tentem fazer esse esforço para manter o dispositivo de vocês ao máximo compatível com as atividades, que não vão exigir tanto, tá bem? Já adianto isso. Não vamos... os programas que a instituição está sugerindo não são programas pesados, que vão custar um celular novo ou um computador novo, nada disso, tá bem? Mas é muito importante que vocês tentem manter esse novo hábito de estar ali limpando e organizando os seus arquivos, seus aplicativos. E aí tem uma sugestão muito interessante, que a gente já começa até a adentrar no nosso uso acadêmico, que é a chamada nuvem. Talvez você já tenha ouvido falar disso constantemente hoje em dia, que seria essa tal nuvem. Essa nuvem é basicamente o seguinte, lembra do Facebook, quem tinha, ou quem tem ainda, que você pegava umas fotos, guardava lá dentro, e aquilo ficava lá disponível para a hora que você quisesse acessar. É meio que essa lógica, você está tirando algo do seu computador, do seu celular, não fica ali ocupando espaço, mas está disponível em um determinado serviço da internet a hora que você precisar. Tem alguns exemplos que eu posso citar mais adiante, mas é interessante que vocês conheçam essa tecnologia, quem ainda não conhece, procura se informar um pouquinho mais, procurar ver alguns serviços que ajudam muito para você manter o dispositivo limpo, com os aplicativos que você precisa, que você gosta, que você quer, e ainda assim mantendo seus arquivos importantes do trabalho, da universidade, guardados em um local seguro que podem ser acessados a qualquer momento, tá bom? Então, é uma segunda etapa que a gente tem que ter, preparar o dispositivo. Aqui eu tenho alguns exemplozinhos de serviços de armazenamento em nuvem, tá? Que é esse armazenamento na internet. Tenho 4 exemplos aqui, não são os únicos, tá bom? Se você conhece outro e gosta, pode utilizar, eu incentivo demais que você use. Mas os principais, e principalmente um deles está vinculado ao sistema que a gente vai utilizar, que é o Google Drive. A Google, ela criou todo um ecossistema de aplicativos, de aplicações, onde ela fornece várias soluções para diferentes atividades. Então, nós temos todos eles funcionando de forma integrada. Por exemplo, essa gravação que eu estou fazendo aqui do Google Meet, nessa reunião, agora com vocês, quando eu finalizar, ela vai ser enviada para o meu e-mail, que é um Gmail, que é o e-mail do Google, e, ao mesmo tempo, essa gravação, esse vídeo, vai estar armazenado dentro de um armazenamento em nuvem do Google, que é qual? O Google Drive, tá bem? Então, é importante que vocês utilizem, ou pelo menos tentem utilizar, os serviços que são oferecidos pela Google, porque eles estarão integrados e vão, pelo menos, facilitar o uso de vocês no dia a dia, tá bom?
O Dropbox é um serviço alternativo que também funciona para armazenar. Nós temos o da Microsoft, que é o OneDrive, também está integrado aos serviços da Microsoft. Vocês têm diversas opções, tá bem? Eu só recomendo que vocês utilizem, seja qual for a que vocês mais gostarem ou já façam uso. Mas se você ainda não iniciou nesse serviço, se nunca conheceu, está conhecendo agora, eu recomendo que use o Google Drive, porque vai estar ali vinculado à sua conta do e-mail institucional da URCA, vai estar ali vinculado ao próprio Classroom, ao seu Gmail, então vai estar tudo integrado e mais fácil e prático de acessar. Uma última dica que eu vou dar para vocês, principalmente para quem gosta de foto, que tem muita foto no celular, que muitas vezes é o principal motivo de você manter aquela memória tão cheia, é porque está ali cheio de foto, que são momentos, são registros importantes da nossa vida. O Google Fotos, ele é um serviço em nuvem gratuito, onde você pode armazenar uma quantidade que antes era ilimitada, mas agora vai ter um limite, mas ainda assim é um limite bem alto. Então, acredito que você pode armazenar todas as suas fotos que você tem até hoje com folga nesse serviço, tá? Se você está aí com o seu celular, depois procura lá na sua loja de aplicativos, o Google Fotos, e baixa e vê como é que funciona. Você vai ver que ele é bem prático, bem simples. Logo quando você abre, ele já pede uma permissão para registrar as suas fotos que estão salvas e liberar esse espaço que essas fotos ocupavam no seu dispositivo. Fica tudo guardado na nuvem, na internet, armazenado de forma digital que vocês podem acessar em qualquer lugar, tá bom? É uma consideração importante porque vai melhorar muito o desempenho dos dispositivos de vocês. Vocês vão poder acessar, pelo menos, os principais serviços que a gente vai utilizar de uma forma mais tranquila, tá bem? São considerações, assim, simples, mas que vão fazer uma grande diferença para o uso no dia a dia de vocês, ok? E aí eu vou frisar também o que a professora Samara iniciou falando, que é a respeito do e-mail institucional, por algumas razões. A primeira delas é justamente pelo Google Suite, que eu acabei de mencionar, que é todo esse pacote de serviços do Google. A URCA, ela adquiriu esse serviço para utilizar com os seus estudantes e os professores. Então, vocês vão ter acesso a uma plataforma e recursos que antes eram limitados para outros usuários, mas que, como a URCA adquiriu esse pacote e está disponível para vocês, vocês vão ter um uso livre. Então, por exemplo, vamos pegar essa própria oficina que a gente está realizando agora. Teve muita gente que ainda não tem o e-mail institucional e que precisa de permissão para entrar. Isso numa sala de aula, muitas vezes, não é prático. Muitas vezes o professor está no meio de uma apresentação e é muito inconveniente ou corta o raciocínio para ficar ali sempre permitindo ou não a entrada de alguém. Vocês, quem já é veterano, vê muito isso na sala de aula. Quando você precisa sair, você não interrompe o professor para sair, você simplesmente sai e retorna. Então, da mesma forma, com o e-mail institucional, vai funcionar assim. Você não vai precisar estar ali interrompendo a aula para, pelo menos, entrar. Aí, depois que você adquirir essa permissão, você pode sair livremente. Mas o e-mail institucional te dá uma liberdade maior. Isso em termos de reunião. Quanto aos outros serviços, aí nós temos um uso mais restrito. Por exemplo, as salas de aula que foram criadas no Classroom, elas estão restritas aos alunos que têm o e-mail institucional. Então, se você não tem ainda, se ainda não conseguiu, se está pendente ali no VTI, tenta resolver o mais rápido possível, tenta criar o mais rápido possível. Se você ainda não criou, acesse ao teu aluno online, pelo site da URCA mesmo, que está disponível para vocês, e lá tem uma opção para você criar o seu e-mail. E quanto antes você puder fazer isso, mais rápido você vai ter acesso a todos esses serviços, tá bom? E aí tem outra razão, que é a integração de todos esses serviços que eu mencionei agora, facilidade no contato e identificação. E aqui é uma coisa que, pelo menos para o professor, dá muita dor de cabeça, se vocês não fazem ideia. No momento que a gente estava em outra oficina, não comigo, mas com outro professor, eu mencionei um caso que aconteceu comigo, que com certeza deve ser muito comum com os outros professores, que eu ofereci um mini curso e estava lá registrando a frequência. Eu pedi que todos... Na verdade, eu registrei por um programa que coletou todos os e-mails
e estava ali de forma que eu pudesse encontrar os alunos. Qual foi o problema? Quando eu coletei esses e-mails, tinha muito e-mail fictício. Fictício dizendo que é enganoso, falso? Não, era da pessoa, só que não tinha o nome dela, tinha o nome de um personagem. Então, imagina que eu estou fazendo uma chamada agora, online, e eu pego lá o e-mail da Xuxa. E como eu vou descobrir quem é essa aluna? Então, pode ocorrer algum prejuízo, até mesmo para o aluno, ou um desgaste para o próprio professor, para poder tentar manter essa relação, tá bom? Então, facilita muito o contato você ter o e-mail institucional, porque é um ambiente fechado. Então, no momento que eu digitar lá o teu nome na minha lista, seja no e-mail, onde for, eu já vou ter acesso ao teu perfil. Então, não corre o risco de eu te confundir com outra pessoa, ou de eu não te encontrar, tá bom? Então, isso vale para mim e vale para todo mundo, tá? Tentem utilizar o e-mail institucional o quanto antes. Tá? Tirando esses problemas que estão acontecendo, que é natural, e vão aparecer mais, tá? Não se preocupem com isso. A gente está no período de transição, então é natural que apareçam muitos problemas. É só ter um pouquinho de calma e paciência para a gente resolver, ok? E aí, o último aviso era a respeito do aluno online, que a professora Samara também já reforçou, que eu ia dizer justamente sobre os problemas de quem não está conseguindo criar o e-mail, não está conseguindo mudar a senha, perdeu a senha. Outra dica, registrem suas senhas. Como a gente está digitalizando tudo, vocês vão passar a utilizar cada vez mais senhas. Então, eu não recomendo que vocês utilizem a mesma senha para tudo, porque se você, sei lá, perde uma senha dessas, você perde tudo, ou se alguém pega uma senha dessa de um serviço, ele pega todos os teus serviços. Então, não recomendo que você coloque a mesma, mas tenta criar ali um padrãozinho que você possa estar sempre utilizando, tá? Um padrãozinho teu e anota. Anota mesmo de forma antiga. Pega um caderninho, anota tuas senhas e guarda, para evitar perder. E principalmente aqui, como é gerenciado pela UCA, a gente não tem a mesma autonomia dos nossos e-mails pessoais. Ah, esqueci a senha, vou aqui e mudo super fácil. Não. Como a gente está dentro de uma instituição, é preciso pedir a permissão de quem está gerenciando. Tá? Por isso que vocês estão tendo essa dificuldade para mudar a senha. É uma questão de segurança, tá bem? Então, façam conforme a professora Samara indicou, acessem o site da UCA, vão lá no Fale Conosco, abram um chamado para o DTI e encaminhem o teu problema para que seja resolvido o mais rápido possível. Tá bem? Então, são considerações. Lembrando que nesses primeiros dias, essas primeiras semanas, pelo menos, vou colocar da minha parte, é um pouco mais flexível, porque eu compreendo todos esses problemas, mas da metade do semestre para lá, pessoal, é muito importante que todos vocês já estejam com eles, tá bem? Porque até lá já tem tempo suficiente para a gente resolver todas as demandas que surgiram agora, né? As novas que forem surgindo depois, obviamente, vão precisar de um tempo maior para isso, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a nossa plataforma. Não vou ser tão longo, tá bom, pessoal? Até porque ela é bem interativa, ela é bem intuitiva. Se vocês já utilizaram Facebook, ou falecido Orkut, não sei se tem alguém desse tempo aqui, ou até mesmo outros serviços, como o Twitter, como o Google+, que era bem desconhecido também por muitos, mas segue uma lógica extremamente parecida com uma rede social. Eu vou já apresentar o ambiente para vocês, mas é basicamente uma série de postagens, só que cada postagem vai ser ou uma tarefa, ou uma explicação, ou um aviso, ou um comunicado, ou uma pergunta, simplesmente conteúdos relacionados à nossa sala de aula, tá? Algum outro pormenor, algum outro detalhe que merece uma atenção um pouco mais reforçada, mas, em sua maioria, vocês vão perceber que é um ambiente muito semelhante com uma rede social qualquer que a gente utilize, tá? Foi a intenção da Google em criar justamente para aproveitar esse uso nosso diário das redes sociais e trazer isso para o ambiente educacional, tá bem? Eu vou passar aqui alguns printzinhos bem rapidinhos para a gente poder abrir aqui já o nosso site e começar a conhecer o ambiente. No primeiro acesso de vocês, bom a gente registrar essa informação, vocês têm 3 maneiras de ingressar numa sala de aula virtual, que é o Google Classroom, tá? Como é que eu vou ingressar nesse ambiente? Primeiro de tudo,
vamos seguir algumas etapas. Você vai ter que criar o teu e-mail institucional. Se ainda não tem, vai ter que esperar resolver, tá? Porque, como é dentro do ambiente da URCA, somente alunos com e-mail institucional podem acessar as salas virtuais. Então, mesmo que você tenha um Gmail que é da Google, se não for pertencente ao grupo da URCA, ele não vai poder ter acesso aos recursos do Classroom, tá bom? Então, como eu mencionei lá no início, é muito importante para você poder ter acesso ao ambiente de forma livre, tá? Mas supondo que vocês todos já tenham e-mail institucional, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão ou acessar o site do Google Classroom, se você está pelo notebook ou pelo computador, tá? Tem esse linkzinho aqui que eu deixei, que com certeza todo mundo vai compartilhar com vocês. Ou, se você está pelo celular ou tablet, você vai baixar o aplicativo. Se você está com Android, você vai lá na Play Store. Se você está com um iPhone, um dispositivo da Apple, você vai na App Store, tá bom? Ele está disponível em todas as plataformas. Você vai fazer o download, e aí, no seu primeiro acesso, você vai fazer o seu login com o e-mail institucional, e aí sim vai ser solicitado a informação para ingressar na turma, como eu vou já mostrar para vocês. Existem 3 maneiras de você obter o código de acesso à sala virtual. Ou o professor vai compartilhar o link, ou o professor vai te mandar um convite, ou ele simplesmente vai te dar o código da turma e você mesmo vai inserir de forma manual, ok? Então, são recursos que a gente precisa ver. Vamos conferir isso manualmente, ver como é que funciona essa plataforma. Vou apresentar para vocês. Acho que eu tenho um printzinho aqui antes da gente ir. Bom, aqui é a página inicial dele, onde você vai poder inserir o código da turma. Mas vamos ver isso aqui de perto. Até aqui está muito rápido, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Vou compartilhar a tela inteira com vocês. Pronto. Ó, eu vou sair aqui para... Na verdade, eu vou colocar uma página em branco. Ó, o primeiro acesso de vocês, quando vocês acessarem, ele vai solicitar que vocês coloquem um login, tá bom? Que vocês insiram aqui as suas informações. Qual é o e-mail que você vai colocar aqui? É o seu e-mail institucional. No meu caso aqui, eu tenho o meu. Agora, tem um ponto que, às vezes, confunde muita gente, principalmente quem está em smartphone, nessa etapa aqui, do login. Porque quando você acessa pelo aplicativo, às vezes até mesmo pelo site, ele costuma pegar a informação da conta que você já está utilizando no seu celular. E muitas vezes, isso inclusive é o meu caso, eu tenho uma conta pessoal e eu tenho uma conta profissional, certo? A minha conta profissional é essa conta da URCA. A minha conta pessoal é a que eu utilizo em todos os meus dispositivos. Então, muitas vezes, a gente tem que adicionar mais de uma conta no nosso dispositivo. E quando eu vou fazer o acesso de qualquer serviço, às vezes até mesmo uma reunião do Meet, eu acabo ingressando com o e-mail errado, que é o e-mail pessoal. Então, é sempre bom você ter um pouquinho de atenção nesse momento, verificar se você está entrando com o seu e-mail institucional ou se o celular automaticamente redirecionou o seu e-mail pessoal, tá bom? Fica sempre atento para isso, que é algo que a gente nem repara. Eu falo por mim, né? Eu nem reparo. Aí, quando eu vou ver, quando eu já estou na reunião, quando eu acessei o Classroom, que eu não vejo lá as minhas salas, eu digo, gente, o que foi que aconteceu? Que eu olho, estou na conta errada, tá bom? Então, se acontecer algum problema nessa etapa, uma primeira tentativa de solução é ver se você está utilizando o e-mail correto, tá bem? Bom, vou fazer login aqui. Espero que eu lembre minha senha também. Bom,
Aqui vocês vão se deparar com o ambiente do professor, que também não é tão diferente do ambiente do aluno, tá bem? Eu vou ter acesso aqui, esses cards, cada cardzinho desse é uma sala, tá? Uma sala virtual. Como eu tenho 5 disciplinas, mais a oficina que eu estou ministrando agora, eu vou ter aqui 6 salas de aulas virtuais, tá bom? A tela de vocês, que vai aparecer na maioria dos casos, é essa telinha branca, porque vocês ainda não ingressaram em nenhuma sala. Então, vai aparecer só a telinha branca e esse sinalzinho de mais e essa grade e sua foto, tá? Como é que você vai ingressar em alguma turma? Você vai clicar nesse sinalzinho de mais, ou se você está pelo celular, eu coloquei aqui um gifzinho, ó, você vai perceber que tem um íconezinho de mais bem no canto inferior. É a mesma coisa, tá? E aí você vem em participar da turma. Você não vai em criar turma, tá? Porque o Classroom, ele não faz essa distinção inicial se você é aluno ou professor. Mesmo enquanto estudante, você pode criar uma turma para alguma finalidade que você queira. Se você é engajado em alguma atividade, tá? Então, tem essa possibilidade. Hoje, como eu estou direcionando para os alunos, a gente vai focar em participar da turma, tá? Criar da turma, aí já é outras formas, outros detalhes que a gente tem que analisar, tá bom? Para hoje, a gente vai em participar da turma. Então, vocês vão entrar aqui. Mesmo que você tenha ingressado com a conta errada, que você não viu, não percebeu, aqui é outro momento que você vai poder perceber isso. Ó, aqui ele informa, você fez login com Harrison Jatiel Santos Sampaio, através do e-mail harrisonsampaio@urca.br. Se não é o e-mail institucional, imagina que está aqui o meu Gmail pessoal, eu posso vir aqui em alternar a conta e entrar com a conta correta, tá bem? Então, é a primeira etapazinha. E aqui, de forma manual, você vai colocar o código da turma. Aí vocês, que código é esse? Aí cada professor vai ter que enviar para a sua turma. No ambiente do professor, esse código vai ficar disponível aqui. Todos eles já foram instruídos quanto a isso, certo? Então, é esse código que vocês vão receber. Ou o professor, ele pode gerar um link. Eu posso vir aqui nas turmas e copiar um link do convite. Isso aqui eu posso mandar, por exemplo, no WhatsApp, posso mandar no e-mail, ou qualquer outro meio de comunicação. Disponibilizando esse link, qualquer pessoa com um e-mail institucional que clicar nesse link, ele automaticamente vai ser redirecionado para a minha sala, tá bem? Então, é outra forma que eu tenho de adicionar os alunos. Então, se você não recebeu o código ainda, verifica se o professor não compartilhou o link, tá bom? Porque muitos deles estão adotando uma forma diferente que a plataforma oferece, tá bom? E todas elas estão corretas, seja com código, com link, ou através do convite, que é essa forma aqui. Aqui eu estou conferindo as pessoas, eu já tenho 2 estudantes, o Cícero Wilder e a Ana Tâmara. Então, se eu quisesse adicionar mais alguém manualmente, venho aqui e vou ou copiar o link, ou adicionar um e-mail automaticamente. Eu vou tentar adicionar aqui a professora Samara. Ela vai ser minha aluna nessa oficina, e o professor Adílio. Sim, Harrison, você está mostrando isso aí, isso vai aparecer para mim enquanto aluno? Não. Aqui eu estou só apresentando as formas que você pode ser convidado a entrar em uma sala de aula, tá bom? Então, ou os professores vão te mandar aquele código, esse aqui, ou os professores vão gerar um link e compartilhar com vocês via e-mail ou WhatsApp, ou eles mesmos vão pegar, vir aqui na própria sala de aula e adicionar vocês manualmente, tá? São formas que a gente tem de ingressar dentro de uma sala. Uma coisa importante que, às vezes, acontece algum erro. Eu tive essa experiência agora há pouco, que eu adicionei toda a minha turma e apareceu corretamente o nome de todo mundo, mas por algum motivo, alguma ocasião, alguns alunos não estavam conseguindo ingressar mesmo assim. Eu suspeito que foi algum erro desse que eu mencionei, quando você está ingressando na sala, que está com o e-mail incorreto, tá bom? E aí, nesses casos, inclusive os professores que estão aqui, se vocês se depararem com
essa situação, você colocou o e-mail institucional, adicionou e o aluno está lá relatando que não conseguiu acessar, você pode adicionar ele manualmente, tá bom? E se vocês, enquanto alunos, estão tendo essa dificuldade e não conseguiram ingressar na sala de forma alguma, conversa com o professor, manda um e-mail para ele particular e relata a situação, tá bom? Que aí, com certeza, você vai conseguir ter o seu acesso. A única hipótese que você não consegue acessar de forma alguma é a hipótese que nós mencionamos no início, de você não ter ainda o acesso ao e-mail institucional. Fora isso, estando de posse do seu e-mail da UCA, você consegue acessar livremente, ok? Bom, então esse aqui é o nosso primeiro contato. Após colocar o código, você vai conseguir ingressar normalmente na sala e ter acesso aos recursos. Agora vamos conhecer um pouquinho cada um desses recursos. Eu separei aqui outra sala de aula do nosso projeto de extensão, já que eu ainda não consegui nenhum aluno. Ó, aqui eu estou enquanto aluno. Essa é a tela que vai aparecer para vocês. Percebam que na minha outra tela, eu tinha uma aba de notas. Essa aba de notas ela é reservada somente ao professor, não vai aparecer para vocês, tá bom? O ambiente que vocês vão se deparar é esse aqui. Então, inicialmente, o que é que eu tenho? Eu vou ter o nome da sala, se eu expandir aqui, eu vou ter alguma descrição, indicativo de sala, e dentro do e-mail institucional, que é outra vantagem, lembra que eu falei de integração, que tudo está integrado? Dentro de uma sala virtual do Classroom, que foi criada com o e-mail institucional, vocês vão perceber que há esse íconezinho aqui, ó, da reunião, o link do Meet. Ó, deixa eu mostrar para vocês, é uma sala mesmo efetiva que eu tenho. Vou pegar a sala de laboratório textual. Olha só, todos vocês, enquanto alunos, quando ingressarem, vão ver que há um link fixo do Google Meet dentro da sala. Então, não vai ser necessário todo encontro, o professor está ali compartilhando com vocês, ó, o link da reunião de hoje vai ser esse. Não, tá? O professor pode, não vou dizer que sempre que ele criar vai estar ali esse link, ele tem que gerar. Isso já foi repassado para todos eles, tá? Mas ele pode gerar um link permanente para a sala de aula. Então, cada sala de aula vai ter ali o seu linkzinho fixado, que você vai poder ingressar livremente na hora marcada pelo professor. Então, agendei um encontro hoje para as 19 horas. Não precisa ir atrás do professor, perguntar o link, qual vai ser. Entra lá no teu Classroom, você já vai estar lá dentro da sala e acessa o link que está ali do Google Meet, tá bom? Nesse aqui não está aparecendo porque essa conta, ela não é uma conta institucional. É uma conta comum do Gmail. Então, essa já é uma limitação que há para o uso do e-mail comum. No e-mail institucional, eu já tenho essa vantagem de poder ter um link fixo para cada aula, tá? O uso do Classroom, gente, ele torna muito prático essa interação entre professor e aluno, porque todos os recursos já vão estar ali registrados. Muitas das atividades que antes a gente tinha, que está ali recorrendo a diferentes instrumentos, estão todos concentrados dentro do Classroom. Então, ali você já vai ter todos os materiais que estão disponíveis, todos os avisos que o professor deu. Então, ele deu um aviso no começo do semestre, aquilo se perde? Não, fica ali registrado em toda uma linha do tempo, como a gente tinha nas redes sociais. Isso fica disponível durante todo o semestre para você, aluno, para ele enquanto professor. Todos os trabalhos e avaliações que a gente já vai olhar com calma cada um deles, assim como também todos os slides e materiais. Então, você vai ter tudo aquilo reunido em um único local. Aos veteranos que estão aqui, que já se depararam com a seguinte situação, que eu mesmo faço muito, que é o primeiro dia de aula, eu chego e digo, me dê o e-mail da turma para eu poder compartilhar os materiais. Então, muitos tinham que compartilhar, entrar no mesmo e-mail para poder ter acesso aos materiais, ou, como aconteceu em alguns casos, elegiam ali o líder da turma para poder ficar compartilhando esse material dentro de um WhatsApp, de um grupo privado dos alunos, enfim. Com o Classroom, isso não é mais necessário. A gente pode adicionar todo o material necessário dentro do Classroom, e aí cada professor, vendo a sensibilidade de que
principalmente nesse começo, muitos alunos não teriam o acesso completo, resolveram criar um grupo no Telegram, no WhatsApp, para poder também disponibilizar o material por lá. Mas onde é que é obrigatório você acessar esses materiais? Colocar obrigatório, que é um termo muito forte, mas onde é que você vai conseguir ali de forma exclusiva? Sempre no Classroom, tá bom? Essa é a ferramenta principal adotada. Nem todo professor vai querer estar ali 100% do seu tempo. Perdão, pessoal, teve uma pequena interferência aqui de áudio. Bom, nem todo professor ele consegue dar uma assistência ali constante em um grupo de WhatsApp ou em um grupo de Telegram, que seja, tá? Eu costumo recomendar esses canais nas minhas disciplinas como um canal informativo mais imediato. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um aviso muito importante para dar de última hora, um imprevisto, que eu não tenho aquele tempo ou não conseguiria atingir um número maior de alunos em um pouco espaço de tempo, utilizando e-mail, por exemplo. Então, algumas ocasiões, a gente precisa de um contato mais direto. Daí a importância de ter um mensageiro, como o WhatsApp, como o Telegram. Funciona de forma complementar, tá bem? Mas o principal do nosso sistema está ali concentrado nos serviços oferecidos pelo Google, que agora estão disponíveis através da UCA, tá bom? Então, vamos supor a seguinte situação. O professor já disponibilizou os 10 livros da sua bibliografia recomendada no Classroom, mas ele viu algum material interessante, importante, ao longo da disciplina que ele achou interessante compartilhar. Ele pode colocar também no Classroom ou no WhatsApp, compartilhar lá com vocês, tá? Isso não é regra, cada professor vai ter a sua metodologia, o importante é que vocês conversem com eles para ver como cada um vai utilizar as ferramentas, tá bem? Mas o principal que todos vocês com certeza terão é uma sala virtual dentro do Classroom. Não sei se todos eles vão utilizar o WhatsApp, o Telegram ou algum outro mensageiro, mas essencialmente o Classroom todos vocês terão que utilizar, tá bem? Então isso vai concentrar todas as nossas atividades em um único local. Então isso vai concentrar todas as nossas atividades em um único local. Pessoal, eu vou pedir novamente que vocês desativem o som. José Ronaldo Bezerra, o teu microfone está iniciando sozinho. Eu vou te remover temporariamente enquanto você soluciona o problema aí, tá bom? Aí você ingressa novamente. Pronto. Então, vamos retornar lá à nossa tela. Bom, aqui é um ambiente comum de uma disciplina, onde você vai ter, basicamente, os avisos, o mural, que a gente chama. O mural aqui vai ter todos os avisos do professor. Você, enquanto aluno, também pode publicar nesse mural, tá? Esse mural, ele é um espaço aberto para tanto o professor fazer o uso da disciplina, publicando recomendações, publicando material, trabalhos, questionários, mas também para você, enquanto aluno, se tiver alguma dúvida. Aqui é semelhante àqueles grupos ou fóruns que nós temos na internet, onde nós temos um grupo onde todos os usuários interagem entre si. Isso foi adequado de uma forma mais direta através do WhatsApp, né, nos grupos de WhatsApp, onde todo mundo pode interagir. Então, da mesma forma, vai acontecer aqui no Classroom. Vocês podem enviar as suas dúvidas, colocar aqui, professor, eu tenho uma dúvida referente a este conteúdo. E aí você pode vir aqui em anexar e colocar um texto, colocar um vídeo, colocar um link para algum arquivo interessante, um podcast, que seja, um site, um blog. Então, é um espaço de interação. É somente para perguntas? Não. Você pode utilizar isso para compartilhar com seus colegas também algum material que você achou relevante.
Agora, um aviso, eu sei que é um caso muito difícil de acontecer, muito excepcional, mas importante. Esse espaço vocês podem publicar, mas, gente, tem que ter sempre relação com a disciplina. Não é um lugar para estar ali colocando bom dia, boa noite, ou simplesmente mensagens aleatórias, tá? Não é para fludar, que a gente chama, encher o grupo com postagens desnecessárias. É importante a gente dizer isso. É um ambiente interativo, mas é um ambiente cooperativo, como eu mencionei. Então, todos têm que zelar para manter ali um espaço limpo e objetivo, somente com as informações relevantes da disciplina, tá? Então, postem dúvidas, compartilhem materiais, compartilhem conteúdos que vocês acharam interessantes, relacionados ao que o professor está ministrando, mas não façam postagens desnecessárias, postagens pessoais, brincadeiras, coisas que não acontecem com frequência, mas nunca é demais a gente ressaltar isso, tá bom? Então, usem esse espaço para um melhor aperfeiçoamento da disciplina de vocês. Nessa mesma tela, o que é que a gente tem? Vocês vão ver aqui um quadrinho chamado de próximas atividades. Esse quadrinho, ele é basicamente uma agenda. Lembra daquela agendinha que a gente tinha no ensino fundamental, no ensino médio, que a gente registrava todos os trabalhos e prazos que nós tínhamos? Quando o professor cadastrar qualquer atividade, qualquer trabalho, ele automaticamente vai ficar gravado aqui nessa agenda. Então, se for um trabalho com uma data próxima, pelo menos até a próxima semana, você consegue visualizar ele diretamente aqui. Aí você diz, e se for um trabalho com um prazo maior, geralmente um trabalho que o professor passou para o final do mês, como é que eu vou acompanhar? Para isso, vocês vão ter um recurso de agenda, tá? Vou descartar aqui essas alterações. Onde vocês vão ter, basicamente, um calendáriozinho que vai gravar todas as tarefas que o professor registrar. Então, se ele passou qualquer atividade com prazo, automaticamente ela já vai ficar registrada aqui. E vocês podem ir acompanhando semana a semana. Então, nessa primeira semana aqui, eu vou ter uma pergunta que o professor passou. Na próxima semana, eu já tenho mais 2 outras atividades, tá? E tudo isso fica registrado com um prazo determinado. Deixa eu ver aqui o chat. Teve algumas conversas. A Ruth falou aqui algo bem interessante, que os alunos podem criar turma para um trabalho em grupo, organização de atividades em grupo, seminários. Gente, o Classroom, apesar de a UCA estar oferecendo, é como se fosse uma assinatura, sabe? Algumas funções que são exclusivas dos usuários que pagam. Então, a UCA está pagando para que todos nós tenhamos acesso a essas funções. Todos os serviços da Google, eles são livres e gratuitos. Então, mesmo dentro de um e-mail institucional, eu posso ter ali a liberdade de criar uma sala para alguma atividade que eu queira oferecer. Só que lembra, esses grupos, eles são limitados às pessoas que estão dentro dele. Grupos que eu digo aqui, não no sentido do que a professora Ruth falou, mas grupo no sentido da URCA. Então, se eu, enquanto estudante da URCA, com o meu e-mail institucional, criei uma turma, pensando em, eu vou ministrar um curso de reforço para, vou colocar aqui um exemplo, alguém que está trabalhando com reforço de crianças do ensino fundamental, estou ali dando um auxílio para eles, eu vou criar um grupo para adicionar esse pessoal, e eles não estudam na URCA, são crianças. Eles vão ter acesso com um e-mail Gmail comum? Não, tá? Para isso, vocês vão ter que criar uma turma através de um e-mail comum. Sempre lembra dessa limitação, que às vezes dentro da URCA não vai fazer tanta diferença. Mas sempre que a gente pensa em integrar outras pessoas que estão fora da universidade, as atividades que nós promovemos, aí já encontramos uma pequena limitação. Mas é muito interessante essa função dos alunos se reunirem para criar grupos quando passam um seminário, alguma atividade, um projeto que eles precisam desempenhar de forma conjunta. Vocês têm à sua disposição essa função de criar turma, tá bom? Vai da organização de cada um. Fica aí uma dica bem legal.
o Carluan, né? Carluan Ribeiro de Andrade. Coloca no chat depois, Carluan, o que foi que aconteceu que não estava dando certo, que aí a gente pode tentar até utilizar como exemplo aqui para os demais. Bom? Ok, até aqui? Então, essa é a nossa estética inicial, quando a gente ingressa na sala. Nós temos algumas funções bem interessantes. Então, temos aqui o mural, a nossa agenda, e, quando vocês ingressarem, vai ter também um link do Google Meet para a sala de aula, para os eventos que a gente chama de eventos síncronos. Então, as aulas que nós estamos aqui online agora, este é um evento síncrono, nós estamos sincronizados conversando aqui. Ok? Bom, então vamos conhecer agora outras funções que são... Oi. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. É sobre essa questão do Carluan, que ele colocou aqui em relação ao código. Se eu adicionar todas as pessoas que têm e-mail institucional e as pessoas que não têm ainda forem utilizar outro e-mail, então essa pessoa ela não consegue entrar pelo código, mas ela vai poder assistir a aula no Meet com o outro e-mail dela, é isso? Isso, muito importante. Para o Classroom, o Google Classroom é totalmente restrito. Já o Meet, não. O Meet ele tem uma pequena restrição. Qual é essa pequena restrição? É o seguinte, enquanto aluno que tem um e-mail institucional, eu posso ingressar em qualquer reunião da URCA, desde que o moderador não tenha colocado nenhuma barreira, eu posso ingressar livremente. Tipo, tem uma reunião da URCA acontecendo, eu posso ingressar, tá? Já uma pessoa que não tem e-mail institucional, tem e-mail comum, Gmail, Yahoo, que às vezes também consegue integrar, o que é que acontece? Quando ele vai entrar em uma reunião, ele fica dependendo da permissão de quem está realizando esse evento. Então, por exemplo, numa aula comum, eu criei a sala, eu sou o moderador. Então, se a pessoa, vamos colocar que 90% dos meus alunos ainda não têm e-mail institucional, eu teria que ficar praticamente o começo inteiro da aula só aprovando solicitações para que eles entrem, até todos ingressarem, certo? Já com o e-mail da URCA, não, mas não tem essa restrição total. Eu consigo participar de uma reunião com e-mail diferente, desde que o moderador permita, tá bom? Deu para entender? Pronto. Então é isso, pessoal. Foi até aquilo que a Samara colocou de início, que nesse momento, por mais que vocês não tenham acesso ao Classroom, que ainda não resolveu sua pendência junto ao DTI, vocês não vão ficar privados de ter aula. Vocês vão conseguir assistir a aula, tá bom? Só que aí vai ficar... como é que a gente pode contornar esse problema? Nesses inícios, você tentar chegar um pouquinho mais cedo, não deixe para chegar no horário que a aula vai iniciar, porque você vai interromper seu professor, tá? Chega uns 10 minutinhos antes, faz o login, deixa lá esperando começar a aula, tá bom? Que aí fica todo mundo organizado. Mas vocês vão conseguir assistir a aula normalmente, tá bem? Bom, então, feito isso, conhecemos aqui a estética inicial do mural. Vamos para as atividades. Tem duas formas de vocês acessarem as atividades que o professor passar para vocês. Elas tanto vão ficar no mural, aqui, só que esse mural, agora ele está parado, né? Porque eu só tenho, quantos alunos aqui? Basicamente só tem um aluno, que é o que eu estou utilizando de exemplo para vocês, tá? Essa salinha aqui, ela é só uma sala fictícia. Então, como é que eu posso acompanhar todas as atividades? No mural, pode acontecer de conforme os alunos vão perguntando, vão interagindo, conforme cada pessoa vai postando, ou o professor vai compartilhando outros materiais, pode ficar um pouquinho desorganizado o mural. Mas onde é que eu posso ver todos esses itens de maneira organizada? Basta que eu venha aqui em atividades. Aqui o professor ele tem a liberdade de criar diversos itens separados para agrupar todas as postagens que ele fizer. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Nas minhas disciplinas eu ainda não compartilhei nenhum material, mas eu já organizei aqui onde cada um deles vai ficar.
Então, por exemplo, eu tenho uma seção para avaliações, que eu também vou criar uma depois para trabalhos. Então, o professor tem essa liberdade de organizar. Eu vou colocar um tópicozinho só para avaliações, outro só para materiais e outro somente para os slides que eu utilizar na aula. Essa mesma tela vai aparecer para vocês, enquanto estudantes, tá bom? Vocês vão ter acesso de forma bem organizada a tudo aquilo que o professor compartilhou, independentemente de quantas postagens tivemos no mural. Então, por mais que aqui comece a ficar um pouquinho, não desorganizado, mas no decorrer do semestre, conforme novas postagens vão sendo feitas, essas atividades elas vão descendo. E as mais antigas ficam sempre lá no final. Aí, para você acessar com mais facilidade, você vem aqui em atividades e vai encontrar todas elas disponíveis nos tópicos, tá bom? E aí vai ficar dessa forma. Aqui nas atividades, o professor compartilhou uma pergunta e 2 atividades, tá? Se atentem, pessoal, a uma coisa muito interessante. Eu vou abrir aqui uma delas, ó, basta que você clique em cima e ver, tá? Eu clico em cima e vou ter aqui, ó, ver atividade, ou ver pergunta, ou ver atividade, tá? Então, vamos lá. Eu vou ver essa atividade aqui, que foi passada pelo professor. Ó, vai aparecer assim para mim. Ela vale 100 pontos. Aqui você vai ver a nota, não a sua nota agora, tá? Depois, quando o professor avaliar, ela vai aparecer aqui também. Então, você vai ver que quanto vale essa atividade. Então, se o professor quer passar simplesmente uma atividade complementar, ó, essa atividade não vale 10, ela vale apenas 2 pontos, para complementar um eventual mau desempenho dos alunos no decorrer das avaliações. Então, vou passar aqui uma atividade complementar, posso ter uma pontuação diferente, tá? Quem define isso é o professor. Então, vocês, enquanto alunos, quando acessarem, vão ver aqui essa tela, vai ter a pontuação, quanto é que vale, e muito importante aqui, ó, gente, ó, a data de entrega, tá? Todas as tarefas, elas vão ter uma data de entrega definida pelo professor. E essa data não é simplesmente o dia, tá? Mas o horário também. Então, se o professor quiser definir um horário X para receber essa tarefa, um horário X em que sentido, Harrison? Eu vou ter que entregar exatamente no dia 15 de fevereiro, às 13 horas? Não. Até o dia 15 de fevereiro, às 13 horas. Você tem prazo a cumprir, tá bom? Então, isso vai ficar a cargo de todos os professores. Eles vão definir qual vai ser o horário que eles vão receber. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que você pegou no grupo lá com seus colegas, eles disseram, ó, o professor passou uma tarefa para o dia 15. E você, beleza, dia 15 eu vou entregar às 23 horas e 59 minutos do dia 15. Pode ser que você tenha perdido o prazo já, porque o professor definiu às 19 horas para entregar, tá bom? Isso fica a cargo de cada um, vocês vão ter que ver sempre, em cada atividade, qual foi o prazo estabelecido. Se o professor não colocar nenhum horário, por padrão, vai dizer que ele recebe até meia-noite daquele dia, tá? Então, vocês vejam aí com ele, mas tenham bastante atenção, porque pode não ser um critério de reprovação, sabe? Não estou falando isso no sentido de rigidez ou de tentar prejudicar o aluno, mas no sentido de que você tem ali um cronograma a cumprir, e que pode implicar em uma entrega com atraso, pode implicar em uma pontuação diferenciada por conta dessas coisas, tá bem? Sempre se atentem a esse critério. Bom, eu vi aqui que eu vejo a pontuação, o prazo e esses outros elementos, para que serve? Bom, basicamente aqui na atividade vai ter um título e vai ter uma descrição que o professor vai colocar. Nesse caso aqui foi uma tarefa bem básica, porque ele envolve um questionário. E esse questionário está aqui, ó. Eu vou já abrir ele para vocês. Então, basicamente, eu tenho aqui uma atividade hipotética, tá, gente? Nem me preocupei em ser tão preciso conteúdo, nada. Abordagens da pesquisa, responda ao questionário abaixo. O professor colocou essa descrição. Vocês vão abrir a tarefa, tá? Nesse caso aqui é um questionário, então vocês abrem ele e vai ter aqui o próprio questionário para vocês responderem. Aqui, muitos de vocês já conhecem, principalmente quem participou desses eventos online, eles utilizavam muito para frequência, inclusive, mas ele também tem outra utilidade, que é utilizar como uma tarefa. Então, aqui eu vou ter
Minha questão 1, que é de marcar, eu vou marcar aqui a opção correta, que nem eu me lembro mais qual foi. Vamos ver, vou chutar aqui. Acho que foi a opção B. E aqui eu tenho uma segunda questão que ela é subjetiva, então eu vou escrever aqui a minha resposta, conforme o professor solicitou. Respondeu toda a tarefa, você vai em enviar. Pronto, a resposta foi enviada. E, geralmente, esses questionários, depende também do professor, ele já pode colocar com uma correção automática. Esses questionários que são completamente objetivos, eles já podem dizer qual foi a sua pontuação no teste. Então, fica aqui, vê a pontuação. Olha só, eu acertei a primeira questão, valia 5 pontos, e errei a segunda, que também valia 5 pontos. Então, aqui nesse teste, qual foi a minha nota? 5, tá bom? Então, é só para vocês verem mais ou menos como responde o questionário. Cada questionário vai depender da metodologia do professor, vai depender do conteúdo que ele está passando, e nem toda atividade vai ser um questionário, tá? Aqui é somente um tipo. A gente vai já ver os outros. Bom, feito isso, quando você responder que eu enviei, automaticamente ele já vai colocar aqui um status de que o trabalho foi devolvido para correção, tá? Eu vou já mostrar aqui para vocês outro tipo de tarefa, onde você tem uma interação constante com o professor para a correção dos trabalhos. Eu, na minha disciplina, como é uma disciplina de construção, as avaliações, elas nunca são tão diretas. Geralmente são trabalhos que são construídos ao longo do semestre. Seja um projeto, seja um artigo, seja um TCC. Então, é um tipo de avaliação em que o professor constantemente recebe o trabalho, indica correções, recebe novamente, indica novas correções e fica nesse vai e vem. E dá para fazer isso aqui pelo Classroom também, tá? Então, vamos aqui. Esse era um questionário, resolvi, devolvi. O professor, ele vai corrigir. Deixa eu ver se dá para eu corrigir aqui, para mostrar para vocês. E vai dar a nota, tá bom? Se você tiver algum comentário a fazer, você tem 2 campos onde você pode comentar. Esse primeiro aqui, você comenta para toda a turma. Então, muita atenção, tá? Se você quer conversar um assunto privado com o professor, sensível, não poste nesse aqui. Veja que é um comentário da turma, vai aparecer para todo mundo. Aqui eu tenho outra seção, que é um comentário particular. Aqui eu estou falando diretamente com o professor. Não aparece para mais ninguém, somente para o professor. Então, a depender do tipo de conversa que você vai ter, se é algo sensível, que você não quer falar na frente dos demais, veja qual é o campo que você está comentando, se é para a turma ou se é particular, tá bom? Então, você vai ter essas 2 opções aqui para conversar com o seu professor. Pronto, eu vou abrir aqui a oficina, deixa eu ver se eu já posso corrigir o trabalho. Olha só, eu já recebi aqui, ó. Eu vou ver a atividade, eu vi que foi devolvido, e aqui eu já posso atribuir uma nota, tá? Eu vou acessar lá, enquanto professor, eu vou ver o questionário, como ele resolveu e tudo mais, e vou atribuir aqui a nota. Lembrando que ele tem uma pontuação que vai de 0 a 100, que representa basicamente o 0 a 10 que a gente tem na nossa disciplina comum. Tá bom? Ao ver sua nota no aplicativo, mostra a alternativa correta? Sim. Quando você termina o questionário, como eu mostrei, acredito que deu para acompanhar, ao final do questionário, desse tipo de atividade, você tem uma opção para ver qual é a opção correta. Então, geralmente vai aparecer lá. Mesmo que você erre, ele vai te mostrar qual é a opção correta, e ainda o professor tem a possibilidade de adicionar um comentário à questão. Então, por exemplo, se o aluno errou a questão, qual é a mensagem que vai aparecer para ele? O professor pode colocar ali uma breve revisão do conteúdo, revisão assim, de um parágrafo mesmo, a respeito daquela questão, dizendo o porquê daquela alternativa ser a correta, tá bom? Então, vocês sempre vão conseguir visualizar isso. No caso aí, pode ser feito perguntas também sobre o assunto ou sobre alguma questão que não entendeu? Sim. Você pode tanto fazer
essa pergunta aqui no ambiente da tarefa, e você tem esses comentários, eu posso colocar assim: professor, não compreendi a segunda questão. Poderia nos explicar melhor? Pronto. Esse comentário aqui, ó, eu vou fazer e ele vai ficar disponível para toda a turma. O professor ele pode responder aqui mesmo, tá bom? Ou eu posso colocar aqui um comentário particular. Por exemplo, esse tipo de pergunta aqui. Professor, eu irei reprovar se for mal neste teste ou ainda haverá outra oportunidade. São questões que aparecem no nosso dia a dia. E aqui já é uma questão mais pessoal, não diz respeito ao conteúdo em si, tá? Então aqui eu mandei no privado, só o professor vai ler esse comentário aqui. Já esse aqui, todo mundo vai poder ler, inclusive o professor vai poder responder aqui mesmo, ou ele pode reunir essas perguntas para discutir depois na sala de aula com vocês, enfim. Cada professor ele pode adotar uma metodologia diferente, mas sim, você pode comentar, pode perguntar e pode, inclusive, contestar uma questão, algo que é muito comum também no nosso cotidiano. Bom, esse foi um exercício que envolve um formulário, mas nós temos outros exercícios que vocês podem se deparar. Então, vamos dar uma olhada. Aqui o professor passou mais uma atividade, que é basicamente uma pergunta. Olha só. Ele botou só uma pergunta aqui. Quais são quais elementos essenciais do projeto de pesquisa? Vale, novamente, 10, né? E aqui são 100 pontos, aqui valem a 10. A data de entrega é dia 12 de fevereiro, às 23h59. E aqui, como é uma pergunta direta, eu posso responder nesse campo que está dedicado aqui. Então, vou colocar, conforme a ABNT, os elementos essenciais do projeto consistem em... Aí eu vou colocar ali, pré-textuais, textuais, pós-textuais, enfim, vou responder aqui a pergunta que o professor fez. Depois que eu respondi, terminei de responder, eu venho aqui em entregar. Mas aí, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Quando o professor passar esse tipo de atividade, que é basicamente uma pergunta única para você responder, pega um bloquinho de texto, ou vai lá no WhatsApp, digita a tua resposta aqui todinha, coloca tudo, revisa, enfim. Aí depois que você revisou, você copia e cola aqui. Por que eu estou dando essa dica para vocês? Para evitar de enviar um trabalho com muitos erros, de enviar um trabalho, enfim, fora do que o professor pediu. Mas também, pessoal, esse tipo de pergunta aqui não é uma pergunta muito extensa, tá bom? Geralmente os professores vão utilizar para perguntas mais curtas, respostas mais curtas. Porque eu tenho ali outra opção que eu vou mostrar para vocês, que aí sim eu posso pedir uma resposta bem mais extensa. Eu posso pedir, inclusive, um trabalho de páginas, tá bom? Mas aqui, no caso, é uma resposta mais simples, algo que o professor queira passar. Pode ser uma atividade, pode integrar a pontuação da disciplina, aí vai depender de como o professor planejou a disciplina dele. Bom, aqui eu já revisei tudo, coloquei a resposta, eu vou entregar. Pronto, já enviou lá. Eu posso ver, inclusive, as respostas dos meus colegas. Meus colegas também responderam, eu posso ver aqui e comparar com a deles, tá? Essa opção só está disponível depois que você responde, tá? Que é justamente para evitar do aluno ir lá e colar do colega e ver. Lógico que ninguém aqui faz isso, tá? Mas é simplesmente para você comparar, ver até mesmo outros pontos de vista, outras perspectivas. A depender do conteúdo, pode ser uma atividade muito produtiva, para discussões, principalmente, quando eu quero ver perspectivas diferentes dos alunos a respeito de um determinado tema. Essa é uma atividade muito interessante que, com certeza, os professores podem passar para vocês. Bom, aqui eu vou ter a aba, onde eu posso ver as respostas, aqui a minha. Se outro colega tivesse respondido, ia aparecer aqui também as demais respostas, tá bom?
E, por fim, deixei ao final, eu tenho essa atividade que ela eu considero ela mais completa para determinados tipos de disciplina. Para a minha, principalmente, que envolve trabalho acadêmico, produção, constante revisão dos trabalhos, ela vai ser essencial. Ó, aqui o professor colocou, construa um texto dissertativo com a seguinte temática, papel social do pesquisador e a ética na pesquisa. Pronto. Aqui eu vou ter que construir um texto, então já é algo bem mais extenso, eu não vou responder dentro de um comentário ou aquilo que seja, tá? Eu vou ter este item aqui, com a aba Seus Trabalhos, tá? Onde eu posso enviar um trabalho, clicando aqui, e aí eu vou ter algumas opções. Se eu tiver feito o trabalho no Word, por exemplo, eu escrevi um documento e quero enviar para o professor ver, eu posso colocar. Se ele tiver no Google Drive, posso pegar ele diretamente de lá, posso compartilhar um link, ou posso pegar um arquivo e enviar diretamente para o professor. Eu ainda tenho outras opções aqui que o Google disponibiliza para mim, que é criar um documento a partir do próprio Classroom. Quando eu clico aqui, ó, ele já vai me redirecionar para um documento do Google, onde eu posso editar livremente. Veja bem. Ó, aqui eu dei um documento em branco, onde eu vou poder redigir o meu texto conforme o professor pediu, tá bom? Quando eu terminar de redigir, eu venho aqui em compartilhar. E aí o professor vai receber o meu trabalho, tá? E aí, dentro desse ambiente aqui, desse tipo de atividade, o professor ele vai poder fazer comentários no teu trabalho, dizer ali, ó, esse ponto aqui pode ser melhorado, você pode revisar esse outro ponto, e ele vai te enviar novamente. Você vai receber a versão corrigida do seu trabalho. E aí, por exemplo, o professor ele colocou aqui, ó, faça as correções e me envie novamente. E eu tenho essa opção, porque mesmo depois que eu envie, fica esse botão aqui, ó, enviar novamente. Então, eu vou poder enviar o mesmo trabalho quantas vezes o professor julgar necessário, ok? Isso vai servir principalmente para os orientadores, vocês que já estão no final do curso, já estão com um TCC, que precisam estar ali trocando constantemente o trabalho com o professor, isso pode ser viável, tá? Vai depender aí deles, de como eles preferem trabalhar, mas vai funcionar dessa forma, ok? Janderson, não entendi aqui o não. Foi uma resposta? Foi um comentário? Eu não estava acompanhando o chat, eu não vi o momento. Bom. Então, aqui, após feitas as correções, eu posso enviar ao professor e aí ele vai atribuir uma nota, tá bom? Essa nota, ela vai aparecer novamente aqui, ó. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês um trabalho que já foi corrigido, tá? Então, o professor já atribuiu uma nota, 9 de 10, tá? Foi 9 de 100, não. 9 de 10, ok? Aqui vai ter o mesmo, eles seguem sempre o mesmo padrão, onde eu vou ter o título do trabalho e a descrição que o professor colocar. Pode ser uma descrição mais elaborada, pode ser uma descrição mais simples, mas sempre vai estar aqui todas as informações que você precisa para realizar o seu trabalho. Bom, gente, basicamente, são essas funções que a gente vai se deparar. Você ainda vai ter uma opção aqui, ó, dentro das atividades, para ver os seus trabalhos, aquilo que você já enviou, tá bom? Ó, então, se você está ali querendo, está na dúvida, será que eu entreguei tal trabalho, ou ainda está pendente? Eu posso vir aqui, ó, vou voltar novamente para vocês verem. Eu venho na minha turma, na minha sala de aula, vou nas atividades e ver os meus trabalhos. Aqui eu posso ver tudo aquilo, os que eu já devolvi e aqueles que eu já recebi a nota, tá bom? Porque como é que vai funcionar o processo de avaliação de trabalhos, de atividades em geral? O professor, ele passa a tarefa, o aluno responde e devolve. E aí, após a devolução, o professor tem ali o prazo que ele estipulou para avaliar e
posteriormente divulgar a nota, tá bom? E essa nota, ela aparece para todo mundo da sala? Todos os seus colegas vão ver a sua pontuação? Não. Você não consegue ver a dos outros e os outros também não conseguem ver a sua nota, tá? São informações pessoais que vão ficar registradas ali junto ao teu ambiente. Gente, tem alguma dúvida até aqui? Está sendo claro? Vocês estão conseguindo compreender? Os professores que estão acompanhando aqui, professor Adílio, professora Ruth, Janaína, Samara, vocês querem fazer alguma colocação? Maria Eduarda levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta, Maria? Darlene, cada professor ficou encarregado disso, tá bom? Alguns professores estão fazendo chamadas sim. Eu aconselho a ver juntamente com o seu professor. Se hoje tinha aula comigo, não, eu não estou fazendo frequência, tá bom? Da minha disciplina. Mas os demais vejam com eles. Professor Adílio. Mais uma vez, boa noite. Deixa eu ligar minha câmera aqui para não ficar parecendo só Lombardi, né? Vocês estão me vendo bem? Pronto. Quero desejar a todos uma boa noite, especialmente os alunos do primeiro semestre que estão ingressando agora, e deixar aqui algumas sugestões que eu acho que vocês podem utilizar ou não, depende muito da possibilidade de vocês. Uma delas que eu sugiro é que vocês acessem as aulas pelo aplicativo no celular. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como o professor Harrison falou da questão de você entrar com outro e-mail, você acaba ficando vinculado com outro e-mail sem perceber. Teve uma aluna que agora há pouco me perguntou, professor, estou tentando acessar e não consigo. Eu digo, você está com qual e-mail? Então, quando você baixa o aplicativo e você já deixa ele configurado com o seu e-mail institucional, automaticamente já vai entrar. Então, é mais prático utilizar o aplicativo do que ficar acessando o navegador do seu celular, certo? Essa é a primeira questão. A segunda, eu sei que pode parecer um pedido demais, mas eu queria pedir a vocês, tentem deixar no celular de vocês apenas os aplicativos essenciais. Por que eu estou falando isso? É porque quando você entra na internet, seus dados, ou seja o Wi-Fi, ou ali do seu número, 3G, 4G, se você tem no seu celular Facebook, Instagram, TikTok, Tinder e uma dezena de outros jogos, fica muita coisa e você pode, no meio de uma aula, de repente não conseguir assistir a aula porque é muita mensagem chegando e atrapalhando e dificultar os seus estudos. Então, eu sei que é pedir demais, mas tentem deixar no celular de vocês os aplicativos essenciais, porque o celular de vocês não será apenas um celular. O celular de vocês será a sua ferramenta de ensino e aprendizagem da sua pessoa. Então, vai ser uma ferramenta de conhecimento. E se você passar o tempo todinho olhando os aplicativos, você, principalmente quem deixa as opções as configurações mostrando aqui. Aí toda hora fica aparecendo, alguém falou contigo no WhatsApp, alguém falou contigo no Facebook, tudo mais. Quer deixar uma coisa ativa? Deixa as funções do Google Sala de Aula. Então, vai te ajudar bastante você direcionar os seus estudos. E uma terceira informação a respeito dos alunos do primeiro semestre. Eu demorei a cadastrar todos vocês, porque eu sei que tem aluno que ainda não conseguiu acessar o seu e-mail institucional. Mas agora há pouco, eu mandei o convite para todo mundo que já tem o e-mail institucional. Então, você já pode acessar, já está lá direitinho. E respondendo às perguntas do grupo, vocês estavam perguntando, depois da oficina tem aula? Gente, a oficina é a aula. Então, o dia de hoje é dedicado a vocês, a exposição que o professor Harrison está fazendo. Então, não é a questão de que depois vai ter aula. Não, a aula é essa.
a minha disciplina de latim com vocês, ela vai ter a continuidade sim. Então, nossa aula de conteúdo de latim é a partir da semana que vem, certo? E sobre a frequência dos meus alunos, pode ter certeza, vocês já estão ok. Então, eu já vi aqui todo mundo que está participando, eu vi os nomes todos, então, relaxem quanto a essa questão da frequência com a minha disciplina, acho que os outros professores também. E uma última informação é que vocês repassem para os colegas de todas as turmas que assim que possível, toda essa gravação vai estar disponível no meu canal no YouTube. Então, quem não pôde assistir, quem teve que sair no meio, quem perdeu um pouco, vai poder ouvir novamente, assistir novamente. E se tiver dúvidas, vocês podem procurar todos os professores, porque a gente está aqui disponível para vocês, dentro do período do horário de aula, né? Ou, como dizemos assim, horário comercial, não de madrugada, horário comercial, para a gente responder a todos vocês, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, todos vocês, todos bem-vindos. Eu sou o professor Adílio, eu vou trabalhar com vocês do primeiro ao terceiro semestre, a gente vai se ver muito, tá bom? Então, essa era a minha informação, esse é o meu recado. Um abraço a todos. Professor, prossiga. Obrigado, professor. Você me lembrou um ponto muito importante que eu estava... eu planejei falar e esqueci no início. Pessoal, algo que eu não sei se já foi comentado, provavelmente sim, eu lembro que falaram disso na aula inaugural, mas é sempre bom reforçar a dinâmica de aulas, como isso mudou, tá? Não esperem que vocês vão passar 4 horas sentados na frente de um celular ou de um computador, apesar que a gente faz isso com Netflix, né? Mas em relação à aula, é um padrão diferente. Já é algo que já existem muitos estudos e instituições que estão observando a questão da produtividade, que não é produtivo você ter 4 horas de aulas seguidas online, tá bom? Então, não estranhe o tempo de aula ser um pouco reduzido em comparação ao que a gente tinha de forma presencial, tá? Os professores já estão desenvolvendo metodologias de trabalho que vão integrar um pouco mais vocês, então, serão metodologias mais ativas, que vão complementar a exposição da sala de aula, tá? Então, esse espaço de sala de aula, basicamente, vai ser um espaço para interação, para discussão, para tirar dúvidas, tá? E eu diria que 40% do restante do trabalho que a gente tem dentro da sala de aula será realizado através de outras atividades, sejam documentários, podcasts, leituras de artigos, capítulos de livros, discussões, enfim. Os professores, eles têm N alternativas que poderão e irão certamente utilizar, tá? Nas reuniões que nós tivemos, surgiram muitas ideias boas. Tivemos um encontro muito produtivo com a professora Cássia, ela apresentou várias outras alternativas. Então, é muito importante que a gente possa perceber isso desde já, tá? Para não, injustamente, pensar que as aulas estão reduzidas simplesmente pelo período que a gente está vivendo, tá bom? Mas está relacionado à produtividade. Então, aproveitem ao máximo essa questão dos encontros online, porque serão o ponto principal onde vocês podem interagir com o professor, assim, de forma mais direta, tá bom? E quanto aos canais de comunicação, é muito importante. Eu mencionei que alguns professores vão utilizar canais alternativos, mas isso não é uma regra, tá bom? Dependendo do professor, eu mesmo tenho um limite de privacidade que eu coloco, até porque eu tenho outro trabalho que também tem interação com pessoas. Constantemente eu tenho ali demandas que eu fico recebendo, então nem sempre eu vou responder no horário. Para isso, mais uma vez, eu vou ressaltar a importância do e-mail institucional. Se não é algo urgente, algo que não possa ficar para amanhã, manda um e-mail, tá? Se pode ficar para amanhã. Agora, se realmente é algo urgente, que não tem como, aí sim procure o professor em seus canais mais imediatos, tá bom? Mas usem e abusem do e-mail institucional, que eu tenho certeza que todos eles lhe darão, assim, uma pronta assistência em todas as demandas que vocês necessitarem. Ok? Pessoal, basicamente, o que eu tinha para mostrar para vocês a respeito do Classroom é isso. É um pouco mais limitado, porque vocês estão mais na função do aluno, então vocês não vão elaborar a sala.
Os instrumentais do professor têm um pouco mais de detalhes, alternativas que nós temos que conhecer com mais clareza, mas em relação ao aluno, nós temos um ambiente de interação, onde vocês podem acompanhar o seu mural, de todas as tarefas, podem compartilhar mensagens junto com a turma, pode acompanhar a sua agenda, ver as suas atividades e tudo mais que o professor organizar, e também pode ver a sua turma, quem são os seus alunos, se de repente você tem uma atividade em grupo, precisa ver quem são as pessoas que estão disponíveis, porque é outro ponto que a gente vai ter que se acostumar. Na pandemia agora, nosso contato foi muito reduzido e vai continuar assim por algum tempo, até tudo se normalizar. Então, nós vamos precisar também buscar aproximar um pouco mais as nossas interações, tá? Nós vamos ter que ser um pouquinho mais efetivos dentro dessa circunstância. A professora Ruth colocou aqui, se houver alguém do quarto semestre, já se tem um aviso da professora Ruth aqui, tá? No chat, para os alunos do quarto semestre. Então, se você não viu o chat, dê uma olhadinha aí, se você está no quarto, que tem um aviso muito importante. No mais é isso, eu vou deixar o espaço aberto aos demais professores que queiram fazer alguma colocação, aos alunos também, se vocês tiverem alguma dúvida. Quem está ingressando agora, sejam bem-vindos à URCA, vocês têm um excelente curso profissional à sua disposição, extraiam o máximo que vocês puderem desses professores. Tá? E quem está retornando, sejam bem-vindos novamente e vamos continuar as nossas atividades. Tá bem? É isso, eu deixo a palavra aberta agora. Professora Ruth. Olá, Harrison, novamente. Olá a todos e todas. Só para deixar aqui registrado o meu agradecimento ao professor Harrison. Foi de muita utilidade a sua aula, a maneira como você ministrou a disciplina, muito didático, de forma muito colaborativa para que os alunos possam ter esse contato com essas ferramentas. E muito bom também os seus argumentos, né, no sentido da importância do e-mail, de utilizar o Classroom como principal fonte de comunicação. Eu estou de acordo com a sua fala em relação ao contato, a relação de privacidade do nosso ambiente, da gente não ter essa disponibilidade, né, o tempo todo. Isso a gente tem que lembrar sempre, é uma das coisas que eu vou dizer às turmas, que a gente precisa ter muito cuidado na responsabilidade de como isso vai acontecer, tanto a gente, professor, quanto vocês, alunos. Porque como vocês vão estar com o celular, né, e vocês vão utilizar o celular, como vocês vão estar com essa sala de aula o tempo inteiro na mão, isso não significa nem que vocês são alunos o tempo inteiro e nem que a gente é professor o tempo inteiro também, né? Então, a gente precisa nos organizar no sentido de entender e aprender a utilizar esse meio, essa ferramenta, que é o celular, que são os e-mails, de maneira coerente, né? Porque a gente tem os horários de aula, como o professor Harrison falou, se for alguma coisa mais urgente, emergente, lógico que a gente tem esse contato mais direto, mais próximo, mas nossa realidade mudou, né? E aí a gente precisa mudar a forma também de fazer uso das coisas. Então, é uma fala mais de agradecimento. Eu, pelo menos, aprendi bastante. Gostei muito da sua explanação, muito didático, uma fala muito serena. E torcer, né, para que tudo isso dê certo e a gente consiga fazer um semestre em que haja muita qualidade da nossa parte, da parte dos alunos, que seja muito proveitoso e que seja bom para todos nesse retorno, e para quem está ingressando agora, que seja um bom começo. Obrigada, professor, e boa noite a todos. Muito obrigado, professora Ruth. Fico muito feliz com suas palavras. E, pessoal, eu quero reforçar o que eu disse no início, tá?
nós precisamos mais agora, de agora em diante, nessa nova modalidade de trabalho, é a cooperação. Tá? Não se sintam desamparados em momento algum, todos nós, apesar dessa questão de disponibilidade, de horários, mas nós estamos sempre à disposição de vocês para ajudar no que for preciso, tá? Não somente aos alunos, mas também aos nossos colegas professores, tá? Vocês não estão sozinhos, estamos todos cooperando para que esse semestre aconteça da melhor forma possível. Como eu disse, problemas vão acontecer, então já vão esperando por isso, porque nós estamos em um período de adaptação. É o nosso primeiro semestre remoto, efetivamente, tivemos um meio semestre de atividades com oficinas, minicursos, que todos ministraram, mas agora é onde nós estamos testando uma nova modalidade completa de ensino, através da internet, tá bom? Então, estamos todos à disposição de vocês. Se tiverem dúvida, não hesitem em nos procurar também a coordenação, a professora Samara, a professora Damiana, da Biologia. Elas são sempre muito atenciosas com todos os alunos e os professores também, tá? Fico à disposição e agradeço desde já as falas da professora Ruth, dos demais colegas que estão comentando aqui no chat. Fico muito feliz que tenha sido proveitoso, tá bom? Contem comigo. Professor Adílio, quer dar mais algum recado? Na verdade, é só uma palavra final de agradecimento, realmente, por você ter se disponibilizado a ministrar essa oficina, que seguramente você esclareceu todas as dúvidas principais que os alunos possam ter, e dizer o seguinte: no meu caso, por hora, o contato que vocês podem ter comigo é pelo e-mail institucional ou por qualquer postagem que vocês façam dentro do mural no Google Classroom. Então, no momento, eu não criei nenhum grupo para nenhuma turma. Eu tenho razões pessoais para isso, e porque eu realmente estou em 15 grupos. Então, assim, eu não vou colocar vocês num grupo para deixar vocês lá sozinhos, no silêncio, e não responder. Então, enquanto eu estou resolvendo a minha vida nesse sentido, querem perguntar alguma coisa, entre em contato comigo por e-mail, porque eu olho meu e-mail todo dia. Tá bom? Então, mais uma vez, professor Harrison, muito obrigado. E reforço, quem não pôde assistir, vai poder assistir daqui a pouco no canal, tá bom? Então, a todos uma boa noite e nos vemos. Professora Samara, quer fazer alguma consideração para a gente encerrar? Será que ela conseguiu entrar novamente? Ela precisou sair. Bom, pessoal, então eu vou encerrar o nosso encontro, tá? Espero que tenha sido realmente um momento para sanar pelo menos as principais dúvidas. Acredito que sim, espero que sim. Mas se não, continuaremos aqui, nos procurem para que possamos auxiliá-los, tá bem? Então, desejo a todos uma boa noite, um bom início de semestre. Amanhã vocês estarão retomando as atividades normais. E é isso. Até mais.